alunos começam a se preparar nos cursinhos para o Enem e para o vestibular da UEL. O Enem acontece no Brasil daqui 3 meses e a correria nas escolas e cursinhos da cidade para preparar os alunos está a mil. A professora Marli Carrion do Sigma explica que depois da pandemia, os alunos voltaram a preferir as aulas presenciais, mas eles ainda oferecem aulas pelo ensino remoto. Olha, aumentou. Desde o ano passado, nós começamos um ano com um número reduzido, ainda o ano passado, fizemos uma revisão para o Enem e depois começamos a revisão para a UEL. O que aconteceu o ano passado? Como houve uma remarcação da prova, então tivemos que começar um novo cursinho. Só que nós percebemos que houve um aumento, do número de alunos aqui para o presencial. Para o online, nós também oferecemos o curso online em todos os segmentos, seja a revisão para o Enem, seja a revisão para a UEL, nós também oferecemos o curso online. O online tem sido mais para as pessoas, que moram em outras cidades ou que trabalham e têm problema para esse deslocamento. A professora avalia que os alunos, depois da pandemia, estão mais ansiosos e isso hoje é o grande desafio na preparação dos estudantes. Então, essa pandemia afetou muito, a parte emocional, A gente vai levar ainda um tempo para resgatar e também o prejuízo, O prejuízo pedagógico, porque por mais que o remoto tenha procurado atender, a gente sabe que ficaram muitas lacunas, porque nada como ter o aluno em sala, o professor olhar, perceber a expressão do aluno, ver se ele realmente entendeu e interagir. Então, assim, o aluno ele voltou diferente. Ele voltou ansioso, mais ansioso do que nunca, Porque o jovem já tem aquela ansiedade natural e a gente percebe assim, ele está muito preocupado por não dar tempo de correr atrás desse prejuízo que ele teve. E a Marli também deu algumas dicas de assuntos que podem ser abordados na redação do Enem. Então, o que a gente trabalha aqui? As nossas professoras procuram assim, ver os temas, o que tem realmente acontecido no mundo, Tem aí a guerra, temos agora o bicentenário da independência, a Semana de Arte Moderna, então, assim, os 100 anos, Então, são assuntos que a gente tem trabalhado em todas as disciplinas e aplicação também na produção textual. Então, as próprias professoras trabalham, esses assuntos de atualidades, alguns assuntos que são recorrentes, tem nos preocupado essa questão, você viu, o ano passado, a pandemia, então foi tema para muitas questões, inclusive para redações. Então, este ano, particularmente, eu acredito que não vai ser voltado para a parte política, diretamente, óbvio, mas alguma conexão com política vai ser feita. Além do Enem, os alunos já estão se preparando para o vestibular, que nesta semana divulgou o manual do candidato com diversas alterações no modelo de provas. Depois de 2 anos que nós tivemos a fase única, a prova da UEL está voltando como era antes, 2 fases. Então, a primeira fase que vai ser em março, voltamos a ter 60 questões objetivas, contemplando 9 disciplinas diferentes, e depois o aluno, que mantiver uma média dentro dessas questões e for para a segunda fase, aí sim, segunda fase vem a prova de línguas, língua portuguesa, literaturas, e ele vai fazer uma opção de língua estrangeira moderna, mais a redação. A educadora também alerta que os pais têm um papel fundamental nesse período, que é bem certo para a maioria dos jovens. Bom, primeiro a questão de conversar com esse jovem. Hoje a gente percebe que o jovem ele precisa ser ouvido. Ele tem que explicar as angústias, as dúvidas que ele tem. A escola vai suprir em relação à informação sobre os cursos, uma orientação de como estudar. Agora, eles têm essa expectativa de, meu pai gostaria que eu fizesse tal curso, será que esse curso vai ser bom ou não? Então, que os pais dessem essa liberdade para que o aluno falasse, de repente fazer um teste vocacional, com um profissional dessa área, para que esse jovem ele não fique perdido.
o apoio em casa, né? Não ser aquela cobrança, porque encarar o vestibular ou o Enem como uma prova, é um teste seletivo, ali não é a definição da vida dele, porque é difícil o jovem ali com 16, 17 anos ter que escolher a carreira que ele quer seguir para o resto da vida. As provas do Enem vão ser realizadas nos dias 21 e 28 de novembro. Já o vestibular da UEL será realizado no dia 5 de março de 23. Raquel. A gente não tem ainda o número do Enem, como é que vai ser essa procura, né? A gente não tem nenhum balanço, mas a expectativa é grande que muitos alunos procurem. A gente está diante de uma situação econômica também diferenciada, porque antes as pessoas falavam, não, eu vou pagar uma faculdade particular, muitas faculdades ainda são acessíveis, né? Mas eles acreditam que vai ter uma busca bem maior pelo Enem, para que entre na faculdade pública, para que não tenha esse gasto, vamos dizer assim, com o ensino superior. A gente já viu aí o FIES aumentando também o número de inscritos, pessoas pedindo o financiamento público para poder estudar. Talvez o mesmo fluxo que está acontecendo com o ensino médio, ensino fundamental, que a gente vê um crescimento significativo no número de alunos migrando do público, do privado, aliás, para o público. Sabe que eu vi ontem, ou antes de ontem, uma notícia trazendo exatamente esse tipo de informação, né? O tanto que reduziu o número de pessoas em ensino particular, em ensino pago, né? Então, muitas pessoas realmente migrando, voltando aí para as escolas municipais, estaduais, por conta da situação econômica. Sim, nós entrevistamos recentemente até a própria secretária da Educação aqui de Londrina, falando sobre esse recorde de matrículas, né? Ano a ano, principalmente desde o início da pandemia para cá, né? A procura é enorme, porque as pessoas muitas vezes não têm condições de pagar o ensino, e por outro lado também que as mensalidades subiram muito, porque como o custo de tudo subiu, as escolas tiveram que repassar. A maioria das escolas, por exemplo, se você deixa no ensino, por exemplo, integral, você tem 2, 3 refeições. Quanto aumentou o valor dos insumos básicos ali, né, para alimentação? Isso tudo é repassado, né? Tirando o preço das outras coisas, água, luz, tudo, né? Exatamente, tudo aumentou muito, né? As escolas tiveram que absorver. Os impactos aí do aumento da mensalidade não condizem, às vezes, com as despesas que a escola tem. Sim. Muitas escolas procuraram essa readequação, eu acho que a maioria delas, né? Todo mundo teve que se reinventar aí nessa história. Você citou o período da pandemia, quando pais falaram, não está dando certo esse ensino à distância, não vou ficar pagando a escola, passou para uma estadual, até que voltasse tudo ao normal, né, para não ter essa despesa, sem contar aquelas pessoas que perderam realmente o emprego, ou reduziram a renda, ou tiveram que se adequar a outro tipo de situação, né, porque nas casas também todo mundo teve que se readequar, porque também subiu a luz, também subiu a alimentação, os empregos formais reduziram, enfim, isso são é muito novos preocupante, tempos, né? É muito preocupante isso, porque assim, o Estado investe pouco em educação, muito aquém do que deveria. Nós temos cada vez mais salas infladas, né, com cada vez mais número de alunos, nós temos violência na escola subindo, nós temos registro de boletim de ocorrência que são dados, né, que mostram a violência crescendo dentro das escolas, e aí parece assim uma bomba relógio na realidade. Se não tivermos investimentos na educação pública no nosso país, a longo prazo, vai ser muito mais preocupante do que já é. E é interessante que não me parece que nem o município, nem o estado fizeram assim uma programação para esse fluxo, para esse aumento de alunos nas suas salas, né? Tanto a municipal quanto a estadual, né? A secretária disse aí que vem tendo esse avanço, eles vão acomodando, mas eu não sei se foi feito realmente um planejamento para até quanto a gente suporta e como a gente suporta, qual a nossa capacidade para fazer essa ampliação, né? Porque tudo isso vai ter que entrar em jogo agora. Com certeza.